Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. E hoje, em termos de terapias convencionais que a Ana pratica, o que é que faz neste momento em termos profissionais? Acho que ainda está a dar aulas, mas hoje terapias é que faz e depois quero que explique assim um bocadinho do que é terapia, o que é que isso pode realmente transformar a nossa vida, mas assim de uma forma muito sucinta, sem irmos muito ao Ok. pormenor, sim de uma forma assim mais sucinta. Mas de uma forma assim muito rápida, só para terminar, entretanto, entro neste percurso. Quando termino o curso de Medicina Internacional Chinesa, tomo outra decisão, que é despedir-me do colégio, onde eu dava aula, e só agarrar as terapêuticas não convencionais. E Uau, salto, sem rede, para uau. isto. E estive uns anos a trabalhar só com Medicina Internacional Chinesa, mas mais uma vez, ávida de conhecimento, começo a perceber que eu fiquei apaixonada por estas áreas. E assim, muito rapidamente, ao longo deste processo todo, pelo caminho, eu sempre fui uma apaixonada por física e nunca, mesmo apaixonada, eu sempre fui estudando coisas de biologia, mas coisas de física também. E um dia apanhou um artigo em que me fala dos equipamentos que estão muito relacionados com uma nova dinâmica, um novo pensamento na física, que as pessoas chamam de física quântica. E eu li aquilo e pensei, equipamento, parece-me bem, deixa-me ir procurar onde é que isto existe. E então, há 17 anos atrás, mais ou menos, eu percebo que existem os equipamentos que fazem aquilo que nós hoje chamamos, na altura já chamávamos, mas entretanto tem sofrido algumas alterações de biofeedback, e é aí que eu avanço para esta prática, ou seja, eu já estava na clínica a fazer medicina tradicional chinesa, entretanto adquiro o equipamento, e começo a trabalhar. Nestes 17 anos, eu já fiz 3 anos e meio de biologia, já estudei aromaterapia, tenho um ano de homeopatia, um ano de medicina ayurveda, ou seja, têm sido anos em que eu tenho investido muito em formação. E neste momento estou a fazer o curso de naturopatia. Aproveitei aqui a possibilidade da Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa em Lisboa e numa licenciatura de 4 anos, entretanto, porque vai haver, nós temos aqui temos legislação, estamos num processo de mudança e eles arranjaram aqui uma modalidade de 2 anos intensivos em sistema de learning e eu aproveitei, só com as práticas presenciais, e estou a fazer então essa formação. Pronto, mas então durante estes anos todos, portanto, desde há 20 e qualquer coisa anos, que eu comecei com a medicina internacional chinesa, eu tenho estado no contexto das terapêuticas não convencionais, a fazer primeiro muito medicina tradicional chinesa, depois quando começo a trabalhar com biofeedback, portanto com equipamento, a fazer biofeedback barra terapia quântica, que é uma designação que as pessoas conhecem muito, e nestes últimos 17 anos esta tem sido uma das minhas ferramentas prioritárias. Mas se eu precisar de colocar, fazer uns pontos de auriculoterapia, ou trabalhar com aromaterapia, ou fazer uma prática, ou uma sugestão da medicina ayurveda, ou recorrer a uma foto de íris, eu faço. Ou seja, estou numa fase também de definição do modelo de consulta. O meu objetivo é muito integrar estas perspectivas. Ao longo deste percurso, mais dedicado à minha vida profissional, neste momento e nos últimos anos, então, é clínica. As aulas não me abandonaram, porque eu tive durante alguns anos neste percurso só dedicado à clínica e percebi que para a minha sanidade mental eu preciso de sair e eu preciso conversar noutro contexto. E eu gosto de comunicar. Eu gosto de ter plateia para falar sobre assuntos que eu gosto, que têm a ver com a vida. Então,
Eu voltei então a dar aulas, como tinha algum tempo de serviço, permitiu-me, e permite-me ainda hoje, continuar a concorrer e a ter uns horários. Escolho sempre aquilo que ninguém quer, que são os horários pequeninos, faço sempre ficar na cidade, a minha vida vai saltitando de escola em escola na cidade, geralmente tenho entre 9, 10 horas no máximo por semana. Durante este processo também passei pelo Instituto Politécnico de Leiria, também tive a responsabilidade de uma unidade curricular durante uns anos, depois acabei por sair porque não tenho doutoramento, entretanto também fiz mestrado em Sociopsicologia da Saúde, nestes entretantos todos. Então, ou seja, o ensino para mim é importante porque me permite comunicar e deixar uma semente no contexto de sala de aula, porque muitas vezes os alunos dizem, a professora é uma professora de biologia diferente, e eu costumo dizer assim, mas todos nós somos diferentes, mas eu percebo o que é que eles querem dizer, porque eu sei que lhes acrescento uma nova perspectiva da vida, acima de tudo isso, o que me deixa bastante feliz, e também pela minha sanidade mental, né? Porque ajuda-me a sair do consultório. Pronto. No consultório, voltando aqui à questão do biofeedback, o biofeedback em si, que é assim uma prática que, apesar de nós em Portugal termos a terapêutica 17, 18 anos, que ela estava a entrar em Portugal, ainda há muita gente que não sabe o que é que é. Mas a biofeedback trabalha com o corpo eletroquímico, ou seja, existe quando nós olhamos para o corpo cientificamente, nós vemos por diferentes níveis de construção, não é? Há uma imagem que é a hierarquia bioquímica, que começa nos átomos e termina no corpo construído, seja qualquer corpo, mas vamos pensar no nosso, que é esse que interessa aqui neste contexto. Então nós temos átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas de órgãos e corpo. E o biofeedback, ele trabalha com esse tal corpo eletroquímico que se cria ao nível da estrutura atómica e molecular. Ou seja, a dinâmica atómica molecular cria o corpo elétrico e químico, com o suporte da química molecular, né? Da química atómica molecular. Então, esse corpo tem um sinal, vamos imaginar, o corpo eletroquímico de um coração é diferente do corpo eletroquímico de um pulmão, que é diferente do corpo eletroquímico de um rim. O que é que isto quer dizer? Que o conjunto de átomos que formam as moléculas e a forma como elas se agregam para formar aquelas células é distinto. Isso é que faz com que depois o agregado, que é um órgão, seja diferente. Então, se eu fosse ouvir a sinfonia, o som que é provocado pela cinética de partículas do órgão A ou B ou C, é diferente. Então, o equipamento é capaz de detectar aquilo que nós chamamos essas assinaturas energéticas, que correspondem a um comprimento de onda específico. Então, o biofeedback o que faz uma leitura desse corpo eletroquímico com base em tabelas de referência que funcionam como marcadores que os técnicos, os engenheiros de investigação, e não só, que estão em laboratório sempre a fazer aqui, a transformar, sei lá, imaginemos que se identifica uma bactéria nova ou se identifica uma formação celular nova. Em última instância, isso pode ser reduzido a um corpo eletroquímico, porque nós desconhecemos a ausência de matéria. Né? Então, se eu tenho uma bactéria, ela representa um conjunto de moléculas e de átomos agregados daquela maneira. Então, isso dá uma assinatura energética daquela bactéria. Então, essa assinatura energética, ela é transformada num logaritmo que depois é introduzido no software e passa a funcionar como um marcador. Quando a pessoa é ligada à máquina, é muito uma expressão, o que faz é, com base nas tabelas de referência, que são tabelas de marcadores, é feita essa leitura do corpo eletroquímico, que comunica com o equipamento sobre esse efeito de comprimento de onda e se identifica o que é que está em equilíbrio e o que é que não está em equilíbrio. E o interessante desta prática é que há um retorno, que é identifica-se o comprimento de onda que aquela situação precisa de receber para ser equilibrada. Então, numa sessão, a pessoa não só faz um levantamento do que está em desequilíbrio, como é feito um envio sob a forma de comprimento de onda para que o corpo perceba que pode voltar àquele comprimento de onda. Eu costumo utilizar esta analogia, que é
O corpo para mim é como se ele passasse a ser um lago de água, ele é um lago de águas paradas. E que eu sei que o fundo tem diferentes profundidades e tem diferentes espessuras de sedimentos e que eu quero limpar o fundo. Então o que é que eu vou fazer? Eu estou à beira do lago, tenho diferentes rochas, diferentes pedras, com diferentes dimensões, com diferentes pesos, e eu vou arremessá-las com diferentes forças. E isso vai fazer com que o meu lago, em diferentes locais, fique com aqueles círculozinhos de vibração distintos. Uns mais largos, com mais intensidade, outros mais pequeninos e com menos intensidade. Ou seja, o que é que isto vai fazer? Vou mexer na vibração, no corpo eletroquímico da pessoa. E o nosso corpo, como qualquer coisa que exista na natureza, é um sistema aberto. E qualquer sistema aberto funciona sempre da mesma maneira, que é trocas permanentes de energia e de matéria com o exterior com um único objetivo, homeostasia. Ou Então, seja, equilíbrio. partindo para atender, porque todos os sistemas na natureza são assim, são sistemas abertos. Os sistemas fechados somos nós que os construímos. Então, se nós temos um sistema aberto, então porquê que ele não funciona? Ele não funciona porque nós estamos a viver num meio muito condicionado, com muitas variáveis adversas. Ele tende a funcionar sempre, porque nós somos um sistema aberto. Só que, se eu tenho um ar que está poluído, uma água que está poluída, os alimentos que vêm carregados de substâncias tóxicas, um ritmo de vida de acordo com horários que não são nada a ver com aquilo que eu preciso viver. Eu que sou um animal diurno, vivo de acordo com características do animal noturno. Eu que nasci no hemisfério sul, vivo no hemisfério norte, ou eu que vivo no hemisfério norte, quero ter uma alimentação idêntica a quem vive no hemisfério sul. Ou seja, tudo isso são variáveis adversas para os processos biológicos. E aqui, e o mais interessante disto tudo é que, para mim, eu faço por relacionar, ou seja, na minha cabeça eu estou sempre a pensar e a arranjar pontos de união entre a biologia, entre a física, entre as práticas, os conhecimentos ancestrais, como a medicina tradicional chinesa ou a medicina ayurveda, que eu sou apaixonada pela medicina ayurveda, só fiz um ano, mas é apaixonadíssima pela medicina ayurveda, que é considerada a mãe de todas as práticas médicas. E a minha cabeça é muito isto, ou seja, é perceber que tudo é a mesma coisa, na verdade. Uh, e que aqui, e que tudo é muito simples, na verdade. O princípio é só este. Nós somos sistemas abertos para tudo, nós somos um corpo multidimensional pela dimensão psíquica, emocional, física, okay, espiritual. Esta é uma área que eu não trabalho, mas que a respeito, não é? Ou seja, não trabalho de forma consciente, não é? Mas respeito a sua presença, sou uma ignorante, não é? Sempre procuro faço por fazer, passando na redundância, o meu percurso neste contexto, mas, ok, nesta dimensão mais material, digamos assim, o corpo emocional, o corpo psíquico, o corpo físico e este corpo eletroquímico, nós somos este todo, portanto, quando eu intervenho no todo. Intervenho de todo sempre, independentemente de eu estar a pensar na medicina tradicional chinesa, ou estar a pensar na perspectiva da medicina ayurveda, ou estar a pensar na perspectiva da física, ou estar a pensar na perspectiva da biologia, ou da medicina alopática, da nossa medicina alopática, ou do que for, ou de uma perspectiva espiritual, ou de outra prática mais apelidada, mais holística, o que for. Okay? Então, isso tem sempre um campo de matéria molecular e atómico que vai ter uma resposta. Vai Pegando ter agora uma aqui um resposta. bocadinho mais no biofeedback, o meu pai fez algumas consultas cá, o meu pai tem Parkinson. O que é que se espera de alguém que tem. São duas perguntas que eu quero aqui fazer, que depois se calhar estão encadeadas. O que é que alguém que já tem algum problema físico, Alguma doença já identificada? sim, Sim. como é que o biofeedback pode atuar e pode ou curar, ou aliviar, ou tentar equilibrar já dentro da situação? Isto é uma pergunta. E depois, se o biofeedback também pode ser usado para alguém que não tem uma doença física,
diagnosticada, física ou mental, que teoricamente o corpo físico está ok, se o biofeedback também é aconselhável numa prática de prevenção ou numa prática de tentarmos aqui um equilíbrio. Ok, então eu vou começar exatamente por aquilo que estava a falar há pouco, que é, como nós somos um sistema aberto, esta é a nossa condição, significa que nós estamos sempre a efetuar trocas de energia e de matéria construir. Sempre. E sempre com o único objetivo, tender para o equilíbrio, como se fôssemos uma balança de pratos. O objetivo do nosso sistema é sempre manter os nossos dois pratos lado a lado. A questão aqui é, então, se nós não nascemos doentes e vingamos, não é? Desde a fecundação de parto, porque é que a doença aparece, como o Parkinson, por exemplo, Alzheimer, outra situação qualquer, aparece, porque isso significa que houve um erro, partindo do pressuposto que não estamos a falar de um erro genético, ou seja, e mesmo essa questão é uma questão hoje que nós já interpretamos de uma forma diferente, mas partindo do pressuposto que eu não estou a falar de uma trissomia 21, por exemplo, em que aquela pessoa nasceu com mais um cromossoma no par 21º do cariótipo, não é? Tendo em conta que, ok, o meu cariótipo saiu perfeito, numericamente, que traz as suas características génicas, mas que nada que me tenha sido diagnosticado a partir desta pessoa nasceu doente com esta doença. Porque é que a doença surge como o Parkinson? Ela surge nesta perspectiva de sistema aberto porque há um acumular de erro no funcionamento do sistema aberto. Ou seja, as trocas de energia e de matéria do corpo posterior, no sentido de manter sempre o seu alinhamento, não foram sempre as mais adequadas. Então, o erro foi se acumulando. E o acúmulo de erro cria desequilíbrios nos diferentes patamares da hierarquia bioquímica. E onde é que se efetivamente começa a ser preocupante? Quando a fisiologia celular, portanto, quando as células começam a funcionar menos bem, logo os tecidos das quais fazem parte começam a funcionar menos bem, logo o órgão do qual aqueles tecidos fazem parte começa a funcionar menos bem, os sistemas de órgãos e por diante. Então, na doença como a do pai, quer dizer que eu, quando entro em contacto com o pai, ele já tem na sua hierarquia bioquímica um erro acumulado até ao telhado. Partindo do pressuposto que eu trabalho nas fundações e faço por evitar que o erro avance na estrutura da casa. Então ele já tem o erro, ele já tem a evidência do acumular de erro. Em biologia, uma das coisas que nós sabemos é que se nós dermos as melhores condições ao corpo, as condições para que ele funcione de forma equilibrada como sistema aberto, nós de X em X tempo renovamos completamente o corpo. Porque as células que eu tenho hoje com 54 anos, provavelmente não há aqui nenhuma que eu tinha quando nasci. Portanto, nós vamos ciclicamente, temos diferentes populações celulares com diferentes tempos de vida. Vou só um exemplo, sei lá, os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos duram em média 120 dias. 120 dias morreu. Se ele não morrer, por alguma razão, nos 120 dias vai morrer. É o que deve ser. Também se vingar não é bom. Se elas têm um determinado timing, se vingarem para além do seu tempo, também não é bom. Né? Então, se nós sabemos que as nossas diferentes populações celulares têm o seu timing de vida e que não é de 50 anos, então significa que se eu der as melhores condições de vida aos meus pequenos, às unidades que também funcionam como sistemas abertos para funcionarem bem, então eu tenho toda a possibilidade de resolver o problema. Então, o biofeedback vai funcionar como? Ele vai ajudar o corpo, que está muito saturado, está muito cansado, está muito desorientado, está intoxicado, está com erro acumulado, ele vai contribuir para que o corpo, na base, comece a ter condições para ter células com mais qualidade, na sua forma, na sua função. A uma velocidade diferente, porque se eu fizer isto a uma criança de 4 anos, ou um homem de 70 anos, ou 80, claro que a resposta metabólica é diferente. Não é? Depois muitas variáveis, mas o princípio é este. É o biofeedback, o que ele faz é, na base, na matriz, na matrix do nosso corpo, o que o biofeedback faz por fazer é
manter a matriz em equilíbrio, minimizar o impacto dos efeitos nocivos do ambiente completamente contra a natura, ao funcionamento do nosso sistema aberto, natural. Portanto, só para ver se eu entendi, dentro do desequilíbrio que já existe, porque se alguém tem uma doença, já Sim. existe, É, o, obviamente, um é a desequilíbrio. evidência do desequilíbrio. A doença é a evidência do desequilíbrio. Portanto, o biofeedback vem tentar dar alguma vida a este desequilíbrio, ou seja, tentar que hajam células de maior sustentação, Não, corrijam. o que vai fazer é que nós sabemos que aquelas células que fazem parte, que estão com defeito, não é, que acumularam, contribuíram para o acumular do defeito naquele tecido, naquele órgão, elas vão morrer. Elas têm o seu tempo de vida. Se elas vivem 120 dias, ao final de 120 dias elas morrem. Por exemplo, não é? Estou a dar o exemplo de uma única população celular, depois temos várias. Outras novas têm que surgir. As novas não têm que surgir com defeito. Ou seja, se eu der as melhores condições, se eu tiver ali rente a nutrir bem, hidratar bem, oxigenar bem, a contribuir para um corpo eletroquímico minimamente capaz de dar resposta às adversidades, eu estou a fazer para que as novas células surjam com menos defeito, ou com menos desequilíbrio, que é mais adequado. Então, se eu estou a contribuir na base para uma melhor condição, significa que aquelas células elas vão fazer parte do tecido, elas vão fazer parte de um órgão que está permanentemente em renovação. Então, é possível. Agora, à velocidade que nós queremos, não. Mas entra aqui uma outra questão, que é a questão do tempo. Não é? É que para nós o tempo é, de preferência eu tenho um problema, vou ali comprar um quilo de arroz, um litro de leite e resolvo as coisas assim. Não. A nossa biologia, a vida tem um tempo. E o tempo de vida, desde a bactéria ao Homo sapiens, ao elefante, à girafa, à estrela do mar, o que for, não é o nosso tempo, não é aquele tempo do relógio. Okay? Aliás, quando nós começamos a meter o tempo, às vezes começamos a baralhar um bocadinho as ondas. Porquê? Porque nós queremos impor este tempo que o Homo sapiens determinou que era o tempo, a um tempo que não se rege pela nossa vontade. Não é porque eu digo, não, quanto tempo? Às vezes as pessoas perguntam, quantas sessões é que eu tenho que fazer? Daqui a quanto tempo? Não sei. Sim, não é. Porque eu sei como é que as coisas funcionam na base, mas aquela pessoa tem uma idade diferente, tem uma condição de saúde diferente, tem uma vida diferente, come de uma forma diferente, respira de uma forma diferente. Tudo isso são variáveis que vão interferir e vão condicionar. E eu não sei mesmo. O que acontece é o que eu digo muitas vezes às pessoas. Quando eu acompanho as pessoas há muito tempo, eu vou mais ou menos achando, olha, se calhar isto vai funcionar assim. Se calhar, porque se entrar em outra variável qualquer, que a pessoa não me conte, que a pessoa até nem tenha valorizado, é o suficiente para logo alterar a resposta. E a mesma pessoa, eu acompanho pessoas há anos, e às vezes as pessoas dizem, que interessante, olha, agora estou a sentir isto, olha, eu nunca senti isto, olha, já senti e agora eu deixei de sentir e agora volto a sentir isto. Ou seja, esta dinâmica, a vida é dinâmica. O nosso sistema está permanentemente, a estagnação não existe para a vida. A vida é cinética, é dinâmica, é sempre a andar. E o que resulta para uma pessoa que tenha mais ou Não, menos, não tem que resultar não tem necessariamente que para a sair, outra. exatamente. Pronto. Então, o biofeedback ele é muito interessante para quem tem uma patologia já identificada. Porquê? Porque acompanha aquela pessoa num processo. Eu costumo dizer que o biofeedback vai fazer aquilo que o corpo sabe fazer. O nosso corpo sabe, não há aqui novidade nenhuma para o nosso corpo. Só que o nosso corpo não é capaz neste momento de fazer. Não é capaz porque nós vivemos num ambiente completamente contra a natura, em vários setores. Então, para quem já tem uma doença diagnosticada, é um importante apoio. Para quem ainda não tem, é um importante apoio. Porquê? Porque mesmo que nós vivêssemos num sistema a nosso favor, que não é de todo o caso, a dinâmica da vida é um acumular de erro, por isso é que nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque, eu costumo dizer isto muito em sala de aula, vamos imaginar que, vamos pegar a nossa molécula de ADN, eu faço uma fotografia à primeira molécula de ADN, que é quando o espermatozoide fecunda o ócito,
e se juntam as primeiras cadeias, não é? Uma hélice do pai, uma hélice da mãe, a minha primeira molécula de ADN, na minha primeira célula houve o zigoto. Eu faço uma fotografia nesse momento. Fantástica, boa definição, fabulosa. E o que é que vai acontecer daí para a frente? Eu vou fazer cópia de cópia. Então imaginemos que eu tenho uma fotografia fabulosa, com um grau de definição fabuloso, e que eu vou fazer uma fotocópia. E depois fotocopio a cópia. E fotocopio a cópia da cópia. E passado 30 cópias, eu comparo a primeira e a 30ª cópia, já não tem nada a ver. Há um grão, há uma falta de definição. Connosco é a mesma coisa. Ou seja, a vida já tem este dinamismo, que é, nós vamos acumulando, mesmo que tudo esteja perfeito, há um acumular de erro. E o que está a acontecer, na minha opinião, neste momento, é que nós temos um aspecto exterior muito jovem, mantemos um aspecto exterior muito jovem até muito tarde, porque, entretanto, nos últimos 30 anos, nós duplicamos o nosso tempo médio de vida de 40 para 80 anos, num tempo muito reduzido, em basicamente 30 anos, 40, vá, que fosse. Há 40 anos atrás, nós morríamos, em média, aos 40 e poucos anos, com exceções, naturalmente, e nós hoje temos a maior parte da população a morrer depois de 80. Exceções, claro. Né? Portanto, nós em muito pouco tempo duplicamos o nosso tempo de vida, mas, e conservamos um aspecto muito jovem durante muito tempo, mas internamente, na minha opinião, metabolicamente, nós estamos com um acúmulo de erro tremendo. Só que, interessante, em simultâneo, o que é que aconteceu? A ciência, cá está, a tecnologia, evoluiu de uma tal forma que é isso que nos mantém. Só com muitas questões de bioética, que são questões que nós nos colocamos. Será que vale a pena? Será que vale a pena mantermos vivos com tão pouca qualidade de vida para alguns? Não é? Eu tinha um professor de mestrado que uma vez mal disse: nós nunca tivemos tanto conhecimento, nunca tivemos tantos procedimentos, tanta nova tecnologia, nunca tivemos tanta gente a morrer sem saber porquê. Ou seja, nós vemos todos muito jovens a morrer assim. Mas também acho que estamos na era do stress, não é? E de cada E o, vez stre mais. e o stress é o quê? O stress é uma alteração bioquímica. O stress é um eixo do hipotálamo e hipófise suprarrenais. O famoso stress que as pessoas consideram, para nós é stress biológico, ou seja, é uma alteração na nossa bioquímica, no nosso corpo eletroquímico. E por isso estamos envelhecidos, porque somos muito exigentes. Nós exigimos um batimento cardíaco sempre muito acelerado, uma má respiração, porque não utilizamos bem o nosso sistema respiratório, enfim, exigimos muito mais em termos metabólicos do que aquilo que conseguimos compensar em termos nutritivos. Então nós temos muito bom aspecto exterior, temos uma estética exterior interessante, muito mais rejuvenescida, mas em termos bioquímicos, a coisa, na minha opinião, deixa um bocadinho a desejar. Portanto, Então, diga. pode concluir, conclua. Não, era isso, quer dizer, deixa um bocadinho a desejar e por isso, daí, na minha opinião, cada vez mais estas doenças degenerativas, as autoimunes, a autoimune em termos fisiológicos, o que para nós significa é uma incapacidade do sistema imunitário a reconhecer aquilo que é nosso daquilo que não é nosso, uma desorientação. O nosso sistema imunitário desorienta-se. Não sabemos muito bem porquê, mas ele desorienta-se. Então, tudo isto são notoriamente picos de stress metabólico. Por alguma razão, aquilo começa a desencadear ali um processo que o nosso corpo depois não é capaz de dar resposta. Então, agora usando mais, porque normalmente, e é aquilo que eu acho e que eu sinto que é a medicina convencional, ela atua muito mais de uma forma pós-diagnóstico, pós-doença, do que de uma forma preventiva. E eu acredito e sinto que as Para medicinas. mim, para mim, eu digo isto muito, há uma falha tremenda neste momento da medicina alopática, que é não investe nos cuidados primários de saúde, não investe na saúde preventiva, em termos de saúde pública. Mas realmente a questão é que nós hoje temos abraços grandes problemas, que é nós temos muita gente doente, a nossa espécie está muito doente neste momento. Então, a medicina alopática neste momento não se preparou, ou seja, ela não está preparada para o grau de doença, isto é a minha opinião, não está preparada para o grau de doença da nossa espécie. Então, nem tem quase disponibilidade mental para pensar noutra forma, ou seja,
tem a doença, tem os sintomas, temos que rapidamente diminuir sintomas. Só que a questão é que, ao abafarmos os sintomas, nós deixamos de ser capazes de procurar a raiz. Pronto, é aí mesmo que eu quero chegar, porque mundialmente acho que nós estamos todos muito. Temos uma doença, vamos tratar de, mas o que é que nós podemos fazer como métodos preventivos? Como é que nós podemos agora usar as medicinas convencionais e estas terapias e tudo o que a Ana falou aqui um bocadinho, de modo preventivo? Eu não tenho uma doença, eu não tenho nada diagnosticado, mas eu quero prevenir que lá na frente eu venha a ter um Parkinson como o meu pai tem, ou que eu venha. Uhum. Percebem? Então, como é que nós podemos usar estas medicinas, estas terapias, digo, de forma preventiva e alguém que é completamente cético e que não acredita, o que é que aconselharia a alguém que é cético e que não acredita nas medicinas, nas terapias alternativas, nas Não alternativas convencionais, não não convencionais. convencionais, para usufruto próprio e para prevenção? Então, há 4 pilares para mim extremamente importantes, que é, eu preciso estar bem oxigenada, eu preciso estar bem hidratada, eu preciso estar bem nutrida, eu preciso estar limpa. E há uma coisa que as pessoas dizem, limpa, mas eu não estou limpa. Não, a maior parte de nós não está. Não é? Limpa em termos de função hepática, função excretora, função linfática. Estamos Pronto, a falar de esta emoções aqui também, ou nem por isso? é assim, isso dava quase uma outra conversa, porque essa é mesmo outra vertente, ou seja, eu posso falar sobre isso também, porque eu também me rejo muito por essa vertente, porque isso foi o que me trouxe a medicina tradicional chinesa, a medicina Ayurveda, mais as práticas ancestrais, para as práticas antigas, e uma área nova nossa, que são as psicossomáticas, não é? A área da psicossomática é uma área muito interessante. E também de uma forma interessante é a própria genética, ela tem evoluído e nos últimos anos para uma vertente nova da genética, que é chamada epigenética. A epigenética, o que nos diz é, nós podemos herdar o pior dos genes, que ele biologicamente não se expressa por um processo de biossíntese proteica se não tiver as condições ideais para descodificar aquele gene e o traduzir numa proteína que depois vai fazer com que aquela célula funcione de forma A, B ou C. E porque Já, é preciso que existam condições químicas para isso. já há estudos até feitos com gêmeos verdadeiros que têm o Sim, mesmo DNA, que sim, são colocados em ambientes completamente diferentes e, e têm e, resultados completamente sim, diferentes. sim, 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 Portanto, sim. isto para dizer que às vezes nós damos muita desculpa do é genético, mas os fatores ambientais e tudo aquilo que nós fazemos tem muito mais peso do que a genética. Uma das coisas que me deixa muitas vezes mais triste, não sei se a tristeza é a palavra mais adequada, é que isto que nós estamos a falar da epigenética é uma área da genética que se tem vindo a desenvolver desde o final da década de 60. Estamos em 2023. 60 anos. Uh, ok. Eu, na faculdade, não ouvi falar de epigenética. Eu terminei há 30 e poucos anos. Eu já ouço falar de epigenética mais tarde, ou seja, já a epigenética estava a ser estudada por alguns e nós na faculdade ainda não aprendíamos. Pronto. Só mais tarde, uns anos mais tarde, é que começa a entrar, e só agora é que começa a entrar nos currículos escolares. E para a maior parte da população não sabe disto. Ou seja, o desfazamento que existe entre o conhecimento que nós temos, ou pelo menos alguns de nós, claro, têm, e a aplicação na população em geral. E aqui, isto era uma crítica que eu me lembro na faculdade que nós ouvíamos muito, que é o mundo académico, o mundo da investigação tem que descer do seu pedestal, tem que se aproximar mais da dinâmica da população, tem que, sem dúvida, tem que ser. Mas ainda assim, passados 30 e poucos anos, e eu acho que se tem feito algum trabalho nesse sentido, mas muitas vezes aquilo que eu sinto é que é um trabalho muito de maquiagem, que na prática não se faz. Ou seja, na prática dizer às pessoas, ouça, se não beber água, mas não é beber 3 litros porque se diz que tem que se beber muita água, tem que ser 3 litros. Não, não. Se tem um problema renal, se tem um problema circulatório, se pesa 50 quilos, não vai beber 3 litros de água, porque vai entrar em falência renal, isso vai matar-se, isso é um autêntico suicídio. Não, a pessoa vai ter que beber a água, que é a água adequada para si, para as suas características, mas tem que beber água. 90% do interior das suas células são água.
de 60% a 80% do peso do seu corpo é água. Água é vida. Se não beber água, não pode esperar resultados. E ainda me aparece na clínica, água, ai, não bebo água. Mas tem que beber água. Tem que beber água e dar-lhe importância como da toma do antibiótico, ponto. Tem que estar bem nutrido. Não é comer o boi e não mastigar bem e morrer à fome, porque há pessoas que comem o boi e morrem à fome. Suar. Mas comi um boi. Sim, mas não mastigou bem, não recebeu bem a digestão, o boi vinha contaminado, não conseguiu chegar a nenhuma das células, vai morrer à fome. Porque a fome não é fome emocional, é fome celular. Né? Então, estar bem nutrido. Se a pessoa tem um trabalho mais mecânico, se a pessoa tem um trabalho mais intelectual, o que é que precisa em termos de nutrição? Ok. Oxigenação. Isso é a sua área, Raquel. Quantas pessoas não têm que ser ensinadas a respirar? Sem Porque, dúvida. como eu costumo dizer, a maior parte das pessoas arfa. Utilizam um terço pulmonar. Não respira. Mas eu respiro. Respira bem? Respiro. Não, não respira. Não respira bem. Então, se não respira bem, como é que vou ter oxigênio nas minhas células? Eu sou um ser aeróbio. Eu, metabolicamente, eu tenho uma opção de recurso, que é a fermentação, mas é aquela que nós não queremos entrar. Porque ela não é benéfica para nós, metabolicamente. Então, eu sou um indivíduo aeróbio, eu preciso de estar bem oxigenado. As minhas células precisam, esta consciência de que eu não sou só cabeça, tronco e membros. Eu sou a unidade. Ou seja, eu tenho que atuar a nível da fisiologia celular. Eu tenho que assegurar que as pessoas estão bem oxigenadas. E depois eu tenho que assegurar que as pessoas estão bem limpinhas. Ou seja, há uma limpeza interna. Quem é que assegura? Eu produzo lixo toda a hora, todo o segundo eu estou a produzir lixo. Estou a produzir dióxido de carbono, estou a produzir metabolitos de lixo, de sequências de reações químicas. Para onde é que vai esse lixo? Quem é que elimina esse lixo? Elimina os rins, elimina o sistema linfático, o fígado, a própria respiração. Então, eu tenho que assegurar que estes canais de eliminação funcionam. Eu tenho que assegurar que a pessoa está limpa. E uma outra vertente, que na minha opinião tem dado alguma polémica, eu tenho insistido muito nisso na clínica, que é a vertente da desparasitação. Nós não falamos muito nisso, alguns de nós está a começar a falar, mas nós estamos a assistir a grandes alterações climáticas, a um aquecimento. Sabemos que, não estou a falar de ténias e de lombrigas, estou a falar de outro tipo de parasitas mais pequenos, parasitas assintomáticos, que já existe algum trabalho interessante sobre isso, destes seres que coabitam connosco, de uma forma muito silenciosa. Como são parasitas, o que é que eles nos vêm buscar? Alimento, vêm-nos retirar nutrientes, vitaminas, sais minerais, que depois são muito importantes em vias metabólicas. Já li trabalhos de investigação a relacionar depressões com a presença de parasitas. Ou seja, há depressões que surgem porque a pessoa tem depressão por ausência de nutrientes, que nas vias metabólicas Como fazem é, falta e a pessoa como é que alguém sabe que tem algum parasita dentro de si? não sabe. Mas essa é a questão. Ok. Portanto, o que se deve fazer é, na minha opinião, é ter uma prática de desparasitação pelo menos uma vez por ano. E dependendo do ambiente, claro, se eu vivo num país tropical, a profissão que eu tenho, ou seja, Em que é que consiste? Por acaso, sou a, ignorante des- nesse a aspecto. desparasitação, há desparasitantes. Antigamente era uma prática Estamos comum. a falar de tomar? Toma, sim, sim. Ok, Ou fazer tanto há natural, práticas mais naturais, com ervas, com óleos essenciais, como há desparasitantes da farmácia. Sim. Então interessante. estes são os meus 4 pilares de Posso só base. acrescentar uma coisa aí, Ana? Sim. É super importante aquilo que está a dizer, mas eu acrescentaria, como profissional e como pessoa, aí também a limpeza de lixo mental e emocional que nós constantemente vamos acumulando, não só por aquilo que a televisão nos passa e pelos noticiários e aquilo que vamos absorvendo, como também pelo aquilo que nós dizemos a nós próprios. Somos extremamente autocríticos, somos extremamente críticos ao outro, e acho que esse lixo emocional e mental que nós vamos deixando acumulando, que na minha opinião também está muito presente nas depressões e nos outros tipos de problemas, mas que eu acho que isto está tudo conectado. Às vezes nós achamos que as coisas são todas muito físicas e a doutora Ana falou de coisas super importantes que eu também não tenho conhecimento,
mas que eu acho que o lixo mental e emocional que nós vamos constantemente acumulando, seja por via externa, seja por nós próprios, e que também é tão importante nós irmos limpando esse lixo. Não sei se concorda comigo ou não, mas isto acho que é uma... Concordo, concordo. O que eu lhe ia dizer é que, pela minha prática, aquilo que eu acho que isso é fundamental, é muito importante que a pessoa pelo menos esteja disponível para, para, para avançar nesse comportamento, ou seja, pelo menos nessa tomada de consciência de que existe esse lixo emocional e psíquico que nos vem de todo lado, né? Nós temos muito ruído a esse nível, mas a minha prática, e a minha prática até pessoal, que eu constatei isto, acho que até foi esse o momento em que eu adquiri essa consciência e que depois me fez estar mais atenta nas observações das pessoas com quem eu trabalho. Eu fiz uma das formações que eu fiz foi o curso de consultora de macrobiótica ainda com o Francisco Baratojo, e o Francisco usava nas suas consultas uma prática que ele chamava-lhe a dieta 7. São 10 dias de jejum só com arroz integral e acompanhado com chá de 3 anos. Portanto, ele, principalmente a doentes com doenças oncológicas e processos mais desafiantes para o corpo, ele começava mais ou menos sempre a sua intervenção, ou utilizava muito esta intervenção para limpar o corpo, para limpar, cá está, 10 dias só a comer arroz integral e a beber chá de 3 anos. É brutal. Eu tentei 3 vezes as minhas primeiras tentativas e nunca consegui uma quarta, fazer o jejum na totalidade. E o que é que eu aprendi dessa primeira vez com o jejum? É impressionante a consciência da relação que nós temos entre a alimentação e a emoção. A consciência da importância da mastigação. Mas o que é que eu quero dizer com esta questão do jejum? O jejum, uma das coisas que, como experiência própria, aquilo que me ajuda a fazer é esta consciência do peso psíquico e emocional. E quando nós temos esta consciência, porque é preciso adquirir esta consciência, uma coisa é eu dizer isto, eu sou consciente. Não, eu costumo dizer que é sentir, é estar entranhado. Nós temos que sentir verdadeiramente, porque da boca para fora não dizemos muita coisa. Não é? Temos que sentir, tem que estar nas nossas entranhas. E tem que ser muito físico, na minha opinião. Ou seja, na verdade, porque cá está, porque as emoções são coquetéis bioquímicos. Então, se eu sinto um pico de raiva, um pico de alegria, um pico de felicidade, isso é um coquetel bioquímico. E, portanto, tem que ser, na verdade, para nós é matéria, é sempre matéria. Essa vertente mental, emocional, psíquica, ela traduz-se em última instância na matéria. Estamos a falar sempre de coquetéis bioquímicos. Então, quando nós começamos cá está, a limpar, a oxigenar bem, a hidratar bem, a pessoa muda emocionalmente. É muito interessante. Ou seja, as pessoas muitas vezes dizem, meu Deus, que sacrifício, ter que beber água assim, e ter que probióticos também tenho que fazer, repor a minha flora intestinal, o meu microbioma, o quê? Mas agora tenho que fazer este detox, ai, que chatice. Mas depois, quando eu costumo dizer, assuma o compromisso comigo durante um mês, depois conversamos, durante um mês. E rara é a pessoa que, ao final do mês, a cumprir a questão da boa oxigenação, boa hidratação, boa nutrição e higiene, geralmente é feita com algum detox para trabalhar a fígado, os rins e o sistema linfático. É raríssima a pessoa que, ao final do mês, não me diz, Ana, eu realmente sinto diferenças a todos os níveis. A nível físico, e a nível emocional, e a nível mais discernimento, mais vontade, menos disponibilidade para determinadas coisas. E supostamente nós não trabalhamos nada. Eu não disse à pessoa, olha, não veja isto. Digo muitas vezes, olha, é terapêutico fazer exercício físico, tem que fazer exercício físico. Nós somos animais biomecânicos, nós não somos animais para estar horas sentados à frente de um computador. É o que eu faço. Mas faço
Mas também treino 3 vezes por semana, ok? Para contrabalançar. Muito bem, muito bem. Ah, mas nós não somos animais para estar. Aliás, uma das piores invenções que nós fizemos foi a cadeira, o banco, o sofá. Nós, na verdade, em termos práticos, em termos de dinâmica, de anatomofisiologia, nós temos 3 posições. Deitamos-nos quando estamos cansados, caminhamos ou estamos de cócoras para parir, para fazer as nossas necessidades, para estar a cozinhar. Estas são as 3 posições eh, adequadas à nossa anatomofisiologia neste corpo do Homo sapiens. A versão sentada é uma versão nova que nós introduzimos e que não existia. É uma versão muito recente também. E que Até há vem mudar 40, completamente a biomecânica do corpo. E agora, pior ainda, é tudo. isto, então as Sim, pessoas estão assim, sim, que sim. é É assustante, horrível. assustador. Sim, horrível. Pronto. Então, isto para dizer que quando nós começamos, porque cá está, porque todos estes 4 pilares, eles vão mexer na fisiologia celular. Então, uma emoção é o quê? É fisiologia celular, na verdade. Então vou trazê-la novamente aqui para a questão. Quero atuar como prevenção relativamente à minha saúde. O que é que me aconselharia a mim? Teoricamente, que eu saiba, não tenho nenhum problema, não tomo medicação para nada, não tenho nada Uhum. diagnosticado. Por onde é que eu poderia começar? O que é que me Então, aconselharia e- numa fase eu iria, inicial? eu iria sempre perguntar-lhe como é que estamos de hidratação, se é uma pessoa que se está a hidratar bem, e para eu saber se está bem hidratado ou não, iria perguntar-lhe o seu peso para calcular o volume de água ideal para si, e a saber se como é que é o seu ritmo de vida, se é uma vida mais sedentária, se é uma vida mais ativa, para perceber se o consumo hídrico, se as necessidades hídricas podem ser mexidas, não é? Porque uma pessoa que, sei lá, treina todos os dias é completamente diferente de uma pessoa que está sentada todos os dias, não é? Ou uma pessoa, enfim, ou que está numa fase hormonal A ou B, portanto, fazia esses ajustes, o peso, o modo de vida, alguma questão de saúde que implique exatamente a função excretora, portanto, a minha sugestão de água iria passar por aqui. Para além disso, passar por uma outra situação, que é, em termos de biodisponibilidade, como animais diurnos que nós somos, a biodisponibilidade para a água é até geralmente à nossa hora de almoço, depois até por volta das 5 da tarde o nosso metabolismo vai decaindo e a partir das 17, 18 horas começa em queda livre no que diz respeito à excreção, à função digestiva, à função circulatória. Porquê? Porque nós somos animais diurnos e o nosso corpo está a preparar-se para dormir. Então ele não quer respirar mais, ele não quer que o sangue circule mais, ele não quer que o rim funcione mais. Não, ele quer é que tudo fique lentinho, sistema imunitário ativo, para durante a noite descansar, limpar, matar, destruir aquilo que é para destruir, ok. Tratar da limpeza para o outro dia voltar a trabalhar. Então, a hidratação passa por saber beber água nas horas certas, saber a quantidade certa, à temperatura certa. Então, água, só água. Depois passa por saber como é que está a função digestiva da pessoa, principalmente no que diz respeito ao funcionamento do intestino. Nós ingerimos alimento todos os dias, o intestino tem que funcionar todos os dias, até pelo menos 1 a 2 vezes por dia. Tudo quanto é mais do que isso também não é bom, não significa estar em equilíbrio, também já será a partida demasiado, mas cada situação é uma situação. Questiono muitas vezes a forma das fezes, a cor, um, se vai haver a dificuldade, ou seja, percebo como é que a pessoa está em termos de funcionamento intestinal e das características das suas fezes para perceber o estado do seu intestino, para perceber se tenho que sugerir, a maior parte das vezes tenho, uma reposição do microbioma da flora intestinal, que é uma população bacteriana fundamental para que o intestino, que é considerado como o nosso segundo cérebro, desempenhe muitas das suas funções, serotoninas, dopaminas, sistema imunitário, boa assimilação, enfim, produção de alguns aminoácidos que nós não vamos buscar nos alimentos, ou seja, o intestino é fundamental que esteja a funcionar muito bem. Depois, numa fase inicial, não sugiro nutrição, porque nessa fase inicial eu entendo que o corpo tem que ser preparado para, na eventualidade da pessoa precisar de ser nutrida com vitaminas, sais minerais ou o que for,
O corpo tem que estar bem preparado já para uma boa assimilação. Uma fase inicial é uma perda de tempo, um investimento que não, para mim não faz sentido. Geralmente eu só começo a sugerir nutrição a partir de uma terceira semana, quarta semana de acompanhamento e com estas regras. E, nesse momento, percebo em termos de limpeza interna. Ou seja, o que é que eu vou sugerir em termos de hepáticos, excretores, linfático e desparasitação. Portanto, isto é o que eu sugiro. Olha, Raquel, ok, quanto é que pesa, como é que é o seu ritmo de vida, a sua quantidade de água é esta para beber, deve bebê-la assim, neste período X. Geralmente eu faço um esquema de beber água, ou seja, a pessoa sabe que tem que beber X naquele intervalo, Y no outro intervalo, por aí adiante, sabendo que a partir de uma determinada hora deixa de beber água, mas eu tenho muita sede. Ok, se as necessidades hídricas estiverem asseguradas, estiver tudo ok, molha a boca. É uma sede emocional, não é uma sede verdadeira. É um hábito. Ai, a chávena do chá ao final do dia de meio litro. Já bebeu para quê meio litro? Bebe numa chávena de café expresso. Está bom na mesma. Mata a sua necessidade emocional do chá e em termos hídricos já assegurou. Não é? Então aí depois sugiro um probiótico para repor a flora intestinal e geralmente o tal detox, a desintoxicação, barra e desparasitação, habitualmente. Este é o início. Depois, no acompanhamento, o biofeedback permite-me também acompanhar esse processo, que é eu vou acompanhando as assinaturas energéticas dos nutrientes e vou percebendo até depois pela dinâmica o que é que poderá estar em falha, que vitaminas é que podem estar em falha, sais minerais é que podem. Geralmente as minhas sugestões vão muito por aí. Vitaminas e sais minerais. Para nós em biologia são peças intervenientes, intermediárias de vias metabólicas. Portanto, há vias metabólicas que não funcionam se aquela vitamina não estiver ali como gatilho, ou se aquele sal mineral não estiver ali como gatilho. Então, a partir daí, introduz-se a terceira, quarta semana a parte da nutrição, da sugestão da nutrição, e depois vai-se fazendo sempre em simultâneo, depois cada caso é um caso, mas vai-se fazendo em simultâneo o acompanhamento de base, que é trabalhar o corpo eletroquímico, ou seja, a matriz tem que estar toda equilibrada para que chegue até às células, que depois encontrem um campo bem hidratado, um campo bem oxigenado, um campo limpo, ok? Então está apta, com uma boa matriz de base, com boas condições de execução, está apta para continuar a sua função. E eu, na maior parte dos casos, ajudo também as pessoas a tomarem consciência da sua respiração e muitas vezes trabalho, muitas vezes sempre trabalho, os movimentos de respiração abdominal. Portanto, trabalho muito com as pessoas e ajudando a dizer, olha, pelo menos 3, 4 vezes por dia, fazer uma pausa, pode ser 2 minutos, 3 minutos, mas trabalha esta questão da respiração consciente, que é vir a si e perceber que precisa de fazer estes movimentos de inspiração profundos, de suster um bocadinho, de expirar profundamente, conscientemente, para assegurar esse trabalho mecânico do aparelho respiratório. Portanto, isto é o trabalho que eu faço preventivo. É o trabalho, eu costumo dizer, o meu trabalho não terá bons resultados se a pessoa não assumir este compromisso de fora para dentro, comigo. Muitas vezes digo, se não assumir isto, esqueça, não trabalho com você. Digo que o meu trabalho não vai ter os resultados que eu gosto de ter. Vai ficar por 30%. Agora, se a pessoa colaborar comigo, que é no seu dia a dia começar a mudar esta cultura, o trabalho dispara em termos de resultados, porque ensina muito. Eu acompanho muitos doentes oncológicos e é muito interessante quando eles fazem tudo muito direitinho, vêm muitas vezes, ai, fui à consulta, eles ficaram surpreendidos, como é que de repente o meu corpo começou a ter uma resposta, e às vezes o corpo já estava muito cansado, bastante, depois de uma série de tratamentos que têm que ser feitos, né? Varia de situação para situação, mas muitas vezes de quimio, ou já em processo de rádio, enfim, já são corpos que já estão em termos de sistema, né? Estão ali com alguma debilidade e de repente, quando a pessoa começa a fazer e começa a fazer direitinho, o corpo apanha ali um bolso de energia e começa a dar resposta. Pronto, isto é um trabalho sempre conjunto. Não costumo dizer, é um trabalho dentro para fora e a pessoa tem que ajudar de fora para dentro.
Eu ficava aqui o resto do dia a falar, porque acho que são temas tão interessantes e conversa, puxava conversa, mas já estamos com quase 2 horas de podcast. Oh, meu Deus, que horror! Não, mas eu vou Eu- dividir isto, vai ficar tudo direitinho. Quem está a ver agora já sabe que viu metade na semana passada e agora vê outra metade, porque a gente divide. A gente divide, não há problema nenhum, Bem, ninguém se cansa com 2 horas de podcast. eu espero que tenha correspondido, porque realmente eu gosto muito de conversar É, sobre estas a coisas. Não informação acho que é tão importante e tão vital, e eu teria muitas mais questões para falarmos aqui, mas vamos ficar por aqui. Quem nos está a ver e queira trabalhar com a Ana, como é que o pode fazer? Onde é que pode encontrar, seja local físico ou e online? Como é que se processa? Pronto, eu fisicamente, neste momento, estou só a trabalhar num local, trabalho na cidade de Leiria, trabalho num projeto que se chama Be the Change, numa zona de Leiria que se chama Abarosa. Online é uma questão de se entrar em contacto comigo, eu posso deixar os meus contactos e pronto, pode-se fazer um trabalho online, sim, é um trabalho que Portanto, se este pode trabalho fazer, também poderá pode ser ser feito. feito, sim, sim, sim. Não se chama biofeedback, aí já funciona como uma terapia energética, porque biofeedback a pessoa tem que estar ligada aos cabos, nos pulsos, nos tornozelos e no crânio, mas depois há um trabalho energético que se pode fazer à distância com equipamento, com este equipamento, há uma escolha virtual, e que é um trabalho também bastante muito interessante que se faz, e pronto, que eu acompanho algumas pessoas à distância, nomeadamente a nossa amiga em comum. É verdade. É verdade que às vezes ela não treina comigo e diz-me assim: eu tenho consulta cá. Sim, sim, mas neste momento é interessante, eu fui bastante resistente a essa intervenção, a essa forma de trabalhar, e neste momento até estou a acompanhar algumas pessoas em Portugal que estão em Lisboa, por exemplo, que nem sempre têm disponibilidade para vir ter comigo à cidade, ou Leiria, e que faço à distância. E Estou continuam a aqui. ter esse acompanhamento e continuam a cuidar de si Sim, mesmas. sim, 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 sim. Ana, Portanto, obrigada, obrigada super Raquel. obrigada. Eu vou deixar os contactos da Ana todos aqui em Está baixo, bem, portanto, quem quiser entrar em obrigada. contacto com a Ana, fazer questões, estão à vontade. Sim, Da minha sim, parte, agradeço de coração o seu conhecimento, a sua partilha e tudo o que deixou aqui, porque acho que tem aqui informação valiosa, poderosa, tanto na primeira parte em que falamos mais da sua vida e da decisão de mudança, como agora mais das terapias e de tudo o que é o nosso corpo e sistema celular. Isto aqui foi reviver aquilo que eu estudei em biologia. Assim, ainda me lembro de algumas coisas, outras coisas já não me lembro, mas ainda me lembro de algumas coisas. E adorei, e ficava aqui obrigada. Eu é que mais um agradeço bocado. muito e peço desculpa se extravasei, porque já percebeu que eu gosto mesmo, preciso de ir dar aulas, porque eu gosto mesmo de conversar sobre estas coisas. Este assunto é a minha vida, é a vida, cá está, a vida com V maiúsculo, está Voltamos sempre a, presente. Sim, Exato, voltamos à base, sim, que é mesmo sim, isso, é é vida. vida, é vida. Sim. Portanto, Obrigada por tudo. obrigada eu, para quem nos está a ver, Obrigada. muito obrigada Sim. por estarem desse lado. Comentem, partilham, subscrevam o canal para mais conversas que vos toquem, que vos façam decidir, mudar A e, vida. exatamente, e pela vida. Portanto, da minha parte e da Ana, um beijinho e até à próxima. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Raquel, mais uma Obrigada. vez. Obrigada.